Na maioria das vezes que a gente luta contra ideações suicidas, ideias de morrer, vontades de morte, pensamentos de dar cabo da própria vida ou simplesmente de não viver mais, ainda que não sejam necessariamente ideações suicidas, mas simplesmente um desgosto com a própria existência ao ponto de eu não vou me matar, mas se Deus me levasse era melhor. Geralmente existem coisas em comum. A ideia é a sensação de que eu prefiro morrer do que continuar vivendo assim. Existe medo com relação a algum tipo de comportamento que você possa vir a assumir, não é? Se for para eu me desviar, espero que Deus me leve. Às vezes, as frustrações da vida faz com que a existência pareça inócua e acaba que a gente se sente tentado à morte. Eu prefiro morrer a viver desse jeito. Muitos de nós podemos passar por isso, em maior ou em menor grau. E podemos pensar acerca da nossa morte como algo abstrato, ou desejar que Deus nos leve, que a nossa vida acabe logo, ou mesmo chegar em problemas que precisam de intervenções, às vezes medicamentosas, às vezes de tratamentos psicológicos, psiquiátricos, quando o homem já começa a considerar os meios da própria morte, tentar planejar o próprio fim da existência. A ideação suicida é uma coisa séria, precisa de tratamentos multidisciplinares, possui muitas origens às vezes, o ideal é sempre pedir ajuda. E Jó passou por essa batalha acerca da própria existência. A gente está lendo o livro de Jó, e Jó capítulo 1 e 2 mostra um homem em derrocada externa. Ele perde 10 filhos, ele perde seus servos, ele perde sua fortuna, ele perde a sua saúde, ele perde a paz no seu relacionamento. Jó, diante dos olhos humanos, está no fundo do poço. E no fundo do poço, nós temos Jó lamentando profundamente e falando contra a própria vida. Jó, assim como muitos de nós, pensa em morrer. Jó, assim como muitos de nós, Jó é um homem fiel, Jó um homem santo, Jó um homem justo. Acha que a própria vida não valia mais a pena. Diante do sofrimento, diante da dor e da catástrofe, nós temos um homem de Deus falando bobagens acerca da sua própria existência terrena. O lamento de Jó é um lamento muito profundo. E é intrigante perceber como homens santos choram. Perceber como homens santos pensam acerca do fim da própria existência. O livro de Jó é um momento raro. Um momento que nós encontramos em alguns profetas, um momento que nós encontramos em muitos salmos, onde os cristãos falam da própria miséria. É triste que a gente viva um tipo de cristianismo que os cristãos miseráveis não têm o que cantar. Nossas músicas são sempre positivas, alegres, é vitória, é crescimento, é para frente, transbordarei, prosperarei, tudo vai dar certo, teus celeiros fartamente se encherão, não é? Deus te criou para reinar, para triunfar, e tudo é muito positivo, muito bem, Deus, eu te amo, eu te quero. E o que é que a gente canta na miséria? O que é que Jó cantaria na igreja? O que é que Jó oraria? A ideia é que, olha, você não pode ter pensamentos negativos, pense positivo, pense para frente. Não pensa no diabo que ele aparece, diziam as velhinhas. E a gente tem Jó. Um Jó que verbaliza coisas que às vezes você não conta para o pastor, coisas que você não revela para sua esposa, coisas que você esconde do psicólogo. Jó abre a sua boca para revelar o mais vergonhoso, talvez o mais difícil, o mais doloroso do seu interior, diante daquele período de caos. A gente olha para o livro de Jó, a gente vê Jó 1, Jó 2, e parece que Jó é um ser impassivo. Parece que Jó não tem coração, parece que Jó não tem sentimento. Jó é uma muralha. Jó é um ser poderoso. O mal vem em volta de Jó e o mal toca Jó e Jó aguenta com os dentes cerrados. Jó parece uma aristocracia espiritual. Quando na verdade a gente vê um homem que não blasfema, um homem que permanece fiel, um homem que não usa os lábios contra Deus, mas um homem que no seu coração estava imerso no mais profundo e doloroso sofrimento. Jó começa
nos primeiros 10 versículos de Jó capítulo 3, a falar sobre nascer. Jó começa a filosofar. Parece que a dor produz bons filósofos, parece que a dor cria bons poetas, parece que a arte flui da dor, e Jó fala em termos poéticos aqui. No hebraico é quase uma canção, em hebraico é quase uma poesia, o modo como Jó se expressa. E Jó vai dizer que nascer é uma coisa ruim. Ele diz no versículo 1 de Jó capítulo 3: depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia. Que uma nuvem habite sobre ele. Que tudo que se pode escurecer, o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas. Que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre a conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer. Que a noite espere a luz, e a luz não venha. Que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. E Jó termina o verso 2 deixando claro o motivo da sua maldição. Eu nasci, e ter nascido foi o que me trouxe ao sofrimento. Jó amaldiçoa o dia que nasceu. Jó não parece estar falando com Deus. Aqui Jó não se refere ao próprio Deus em nenhum momento. Jó talvez nem esteja falando com seus amigos diretamente. Seus amigos estavam em silêncio em volta dele. Jó está falando sim diante de Deus, sim diante dos amigos, mas parece que Jó não está falando nem a Deus nem aos amigos. Jó se refere ao dia, ele fala com a noite, ele fala com as estrelas, ele fala com o dia do nascimento. Jó fala com coisas. É interessante o modo como o sofrimento faz com que Jó simplesmente precise expressar. Mais do que falar com alguém, Jó precisava falar. E ele fala com a própria existência, ele declara algo sobre a realidade. Porque o problema de Jó não era com Deus, o problema de Jó não era com os amigos, o problema de Jó era com as circunstâncias. E Jó fala as circunstâncias. E ele amaldiçoa o dia que nasceu. Geralmente o dia de nascimento é um dia a ser celebrado. Desde aquele tempo já existiam aniversários. Veja, hoje é 9 de agosto. Hoje, minha filha, Catarina, completa 1 ano. Há exatamente 1 ano, minha filha nasceu. Fui dormir 3h30 da manhã. Não repare minhas orelhas, minhas olheiras, na verdade. Minhas orelhas estão aqui, pode reparar, mas não repare minhas olheiras. Fazendo o quê? O incrível trabalho pastoral e doméstico de encher balão. Estávamos lá, eu e minha esposa, enchendo balão, 3h30 da manhã, botando o balão em barbante, eu lá caindo para trás, e ele dizendo, mais uma bolinha preta ali, hein? Cabia bem. Vamos lá, colocar, fita dupla face, coloca para tapar o buraquinho. Você acha que ficou bom? Não é melhor botar para o outro lado? Não, pelo amor de Deus, deixa como tá, né? Aí eu fui dormir 3h30 da manhã, minha esposa sabe-se lá que horas foi dormir, porque eu dormi, a casa estava de um jeito, acordei estava de outro, né? Por quê? Porque o dia do nascimento é um dia a ser celebrado. Minha filha nasceu faz 1 ano. A gente vai ter um almoço com meu pai, com minha mãe, com a tia, né? Tempo de pandemia não se faz nada muito grande. Algumas pessoas estarão lá, a gente vai fazer um almoço para comemorar. Comemorar o quê? O dia do nascimento. Aquela vida veio ao mundo, aquela criança nasceu, nos trazendo alegria e felicidade. Você todos os anos comemora o seu aniversário, com mais ou com menos pompa, mas é um dia a ser celebrado. Você não olha para alguém no dia do aniversário e diz meus sentimentos. Você não olha para alguém no dia do aniversário e diz sinto muito, meus pêsames. O dia do aniversário vem com parabéns, vem com votos de felicidade, vem com benção. Não é isso? Rapaz, muitos anos de vida, você está abençoando aquela pessoa. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guie, que Deus dê muitos anos. Fez com 30, que venha mais 30 depois desses. A gente deseja a bênção de Deus, prosperidade, saúde, paz, mais dias de aniversário para comemorar. Nós abençoamos
o dia do nascimento. Jó faz um aniversário ao contrário. Jó quer que o dia do seu nascimento seja a celebração do luto. É como um dia de morte. Quando o dia que seu pai faleceu, que sua mãe faleceu, tristemente o dia que muitos pais ou mães perdem filhos, e o dia daquele falecimento é um dia que também é lembrado. Um dia que geralmente não é um dia tão feliz. É um dia em que não se fala muito alto às vezes. É um dia em que não se dá o direito muitas vezes de ter bons momentos. É um dia que se lembra do sofrimento. Eu lembro como catástrofes mundiais acabam sendo lembradas. Eu vou lhe dar uma data e essa data vai lhe remeter imediatamente a um fato. 11 de setembro. Talvez você lembre de Torres Gêmeas, Osama Bin Laden, terrorismo, só para eu dizer 11. E você sabia que ia vir uma data. 11 de setembro, um dia para nunca esquecer. É uma data que é lembrada todos os anos desde o atentado das Torres Gêmeas. Todos os anos a reportagem, todo 11 de setembro é um dia lembrado. Essa data martela, 11 de setembro, em que atos terroristas ceifaram muitas vidas nos Estados Unidos. Datas marcam alguma coisa. Dias de nascimento são lembrados como dias de bênção. E Jó quer converter o dia do seu aniversário em um 11 de setembro. Ele quer que o dia do seu aniversário seja lembrado como um dia de tormento, como um dia de tristeza, como um dia de luto. Meu Deus, esse foi o dia em que este miserável nasceu. Jó amaldiçoa. Jó lida aqui com um costume das pessoas demonstrarem publicamente louvor pelo nascimento das crianças. Ele fala que aquele dia a festa se converte em luto, que naquela noite ninguém glorifica o nome de Deus. Ele provavelmente fala de ter nascido de dia, e o costume é que quando o filho nascia, à noite, a comunidade ia à casa do recém-nascido, tanto deixar presentes quanto louvar a Deus por aquele nascimento. Havia um costume público das pessoas louvarem, das pessoas abençoarem aquela família que recebeu um filho. Ser infértil naquele tempo era uma coisa muito triste. Muitas interpretações viam que não ter filhos era sinal de maldição de Deus. Muitas vezes não ter filhos era uma doença, e a doença veio por causa do pecado no mundo. Ter filhos era bênção, ter filhos era tratado como um louvor, um presente do Senhor. Jó se entristece. Ele está triste porque sua mãe não teve o ventre fechado. Jó ora para que sua mãe fosse estéril. Jó pede, deseja que ele nunca tenha visto a luz. O desejo de Jó não era necessariamente de morrer naquele momento, mas era de nunca ter nascido. Você conhece a famosa música da banda Queen, Bohemian Rhapsody, que fala acerca de um homem que mata outro homem, que pode ser uma analogia para as batalhas sexuais do próprio Freddie Mercury, acerca de sua homossexualidade, mas que o lírico da canção diz para sua mãe, talvez diante do corredor da morte ou algo parecido, seja literal ou metaforicamente, que ele não queria morrer, mas que às vezes desejava nunca ter nascido. E muitas vezes é isso, nós não queremos dar cabo da nossa própria vida. Nem sempre a ideia é suicida, mas a ideia é que, será que eu estar no mundo vale a pena? Eu estar nessa existência funciona para mim? Será que o meu sofrimento justifica eu estar aqui? Eu preferia nunca ter vindo a este mundo. Eu preferia nunca ter nascido. Maldito seja o dia do meu nascimento, porque ao nascer, Deus não escondeu dos meus olhos o sofrimento. Jó preferia não existir do que existir com tanta dor. Você já passou pela experiência de Jó? De desejar não existir para parar de doer? Pessoas que sofrem de dor crônica muitas vezes passam por esse tipo de experiência, de em meio de crises de dor, dar cabo da própria vida. Não são poucos os relatos de suicídios de pessoas que enfrentavam dor crônica, de tamanha perturbação mental diante de crises intensas de dor, que muitas vezes tiravam delas o ânimo, tiravam delas a vontade de existir, muitas vezes. Muitas pessoas acabam dando cabo da própria vida ou enfrentando quadros depressivos mesmo, crônicos e cada vez mais patológicos, por conta de sofrimentos da vida que despertaram dentro delas perturbações, tanto psíquicas quanto físicas até. Jó não aguentou aquilo que ele via. Jó não estava aguentando o sofrimento que estava diante dos seus olhos. E, meus irmãos, Jó era um homem santo. Eu quero que você lembre disso. Jó era um homem santo. Jó não está blasfemando contra Deus,
mas Jó está demonstrando profundo e absoluto sofrimento. Irmãos, homens de Deus, às vezes, vão pensar se a própria vida vale a pena. Paulo falou que enfrentou tribulações tão grandes que ele descria da própria vida. A impressão que dá é que Paulo parecia dizer que, rapaz, o sofrimento era tão intenso que às vezes a gente pensava até besteira. Jó, diante de um sofrimento tão intenso, um homem justo e santo, questiona a própria existência do mundo. A gente acha que a salvação, irmãos, resolve todos os nossos problemas internos. A gente acha que a salvação é uma promessa de paz psicológica constante, de que a gente não vai enfrentar desafios ou loucuras interiores, de que a gente não vai enfrentar perturbações ou as mais variadas dificuldades. Uma vez, eu não vou dar nomes porque eu não pedi permissão para contar essa história, uma pessoa da igreja que estava no processo de membresia me ligou, precisava conversar comigo. Ela não podia ser membro da igreja. Ela queria confessar uma coisa. Imaginei que ia vir um adultério, uma segunda família, né, um aborto, uso de drogas, sei lá, tráfico de mulheres, né? Eu já cheguei, sabe, nervoso. Sabe quando o pastor chega nervoso? Quando o pastor te diz no começo do culto: eu quero falar com você no fim do culto, e você nem presta atenção no culto mais, né? A pregação não significa só, meu Deus, meus pecados, qual foi, né? O irmão chega dizendo um negócio desse, eu já me tremendo todinho no carro. Meu Deus, o que será que essa pessoa fez? Aí a pessoa veio conversar: pastor, eu tenho um problema com depressão, eu tomo remédio controlado, eu não sei se a igreja vai me aceitar. Sabe, eu fiquei feliz, assim, graças a Deus que é depressão, né? Muitas vezes a pessoa acredita que por ser crente, ela não vai enfrentar perturbações, que por ser fiel, ela não vai muitas vezes ficar confusa na mente dela, ela não vai enfrentar desafios emocionais dos mais profundos. A gente muitas vezes tem que entender que a salvação não é promessa de saúde constante e presente em todas as áreas, seja saúde física, às vezes saúde psicológica. A gente tem um Jó claramente perturbado nas suas próprias ideias sobre sua vida, um Jó sofrendo, um Jó que não está raciocinando bem mais. A gente tem que ser muito paciente com homens de Deus que sofrem. Às vezes palavras são jogadas ao vento, às vezes a gente é muito rápido em tentar corrigir quem sofre. Não sei se Deus me ama, eu não sei se está dando tudo certo. A pessoa começa a falar umas bobagens que você sabe que ela não acredita naquilo. E às vezes tudo que a gente quer é dar a resposta teológica certa, quando às vezes o que a gente tem que dar é a compaixão certa, é chorar com quem está chorando, é dar um ombro e um abraço, que às vezes aquela pessoa não precisa de mais teologia. Às vezes o que aquela pessoa precisa é de um pouco mais de compaixão, para que ela pare de falar e pensar as bobagens que está pensando. O Jó pensa que sua vida não vale a pena, porque o sofrimento pode transformar momentaneamente o dom da vida em um fardo mortal. Jó só precisava esperar um pouco mais, e Jó veria Deus restaurá-lo. Nascer, irmãos, é desafiador. Vir ao mundo é entrar em uma batalha de sofrimento, que muitas vezes nos acovarda, que muitas vezes faz a gente perder as estribeiras, que muitas vezes faz a gente tirar os olhos da eternidade. Aqui a gente tem um Jó que começa a lamentar em termos um pouco diferentes dos termos do capítulo 1 e do capítulo 2, onde a gente vê um homem de palavras de fé. Aqui a gente tem um homem de palavras de angústia, mas continuam sendo palavras de fé. Veja, o profeta Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações. Abacuque escreve como profeta uma carta que diz: até quando, Senhor? Existe lamentação na Escritura, existe dor, existe sofrimento dito para Deus. Irmãos, Deus sabe que está doendo, você pode gritar. Deus sabe onde é que dói, Deus sabe onde é que aperta, Deus sabe qual é o teu desespero. O Espírito sente contigo o que está doendo. Você pode dizer para Ele. Você pode esconder do marido, você pode evitar falar com os filhos, você pode até explicar mal explicado para o terapeuta. Deus ouve, Deus vê, Deus sabe. Talvez Deus te colocou nessa situação. Você pode, assim como Jó, falar. Às vezes até falar em loucura, mas falar com Deus e dizer: Senhor, está doendo. Deus, está demais. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, eu olho para o dia, eu nem sei se vale a pena viver. Conta para Deus. Jó conta, Jó abre o seu coração. Porque viver, meus irmãos, dói. Viver é difícil. Vir para esse mundo não é vir num grande passeio de férias. Vir a esse mundo é entrar dentro de uma batalha muito grande. Eu olho para minha filha
Eu boto a Catarina nos braços, com as roupinhas que a gente bota para ela dormir, as fotinhas bonitinhas dela, eu fico brincando com a Catarina, aquela coisa fofa. Eu tenho conversas estranhas com a minha filha, sabe? Não sei se eu sou um pai meio perturbado, mas eu boto a Catarina no braço, balanço, ela rindo, eu digo, minha filha, você vai sofrer tanto, e papai não vai conseguir evitar. Fico dizendo, eu vou proteger essa criança de tudo que eu puder. Eu vou proteger essa criança de todo mundo. Não dorme fora de casa uma noite. Se a criancinha quiser brincar com ela, brincar aqui, debaixo da minha câmera de segurança, né? Pastor, eu descobri porque é que pastor é um bicho controlador com filho, certo? É tanto relato estranho que a gente escuta de coisas que a gente vira um ser super protetor, né? Tem que tomar cuidado. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não vou poder proteger minha filha de tudo. Eu não vou poder evitar os sofrimentos da minha filha. Eu não tenho como evitar que, se esse for o caminho que ela vai seguir, que minha filha seja infeliz. Eu não posso evitar que ela sofra, não posso evitar que ela adoeça. Claro, existe um nível de cuidado que eu posso ter sobre ela, posso me esforçar para dar um lar cada vez mais seguro para ela, posso tentar ser um pai que ensine, instrua e ame e cuide, mas no fim das contas a vida dela é dela e a jornada é dela e ela nem é minha, é de Deus, e eu cuido dela para ir para fora como uma flecha. A Catarina vai sofrer na vida, eu não tenho como evitar isso. Eu sofri na vida e meus pais não tiveram como evitar isso. Você sofreu na vida e quem pode evitar o seu sofrimento? Porque existir em um mundo caído é existir em um mundo em que as coisas doem, machucam. Existem espinhos onde quer que a gente toque. Achar que a vida vai ser um passeio tranquilo até chegarmos do outro lado é uma ilusão. Os coaches nos prometem isso. Psicólogos irresponsáveis tentam gerar esse tipo de coisa, a cultura, a televisão, as músicas tentam nos convencer que é só ter um pensamento positivo, é só olhar para frente, é só trabalhar enquanto eles dormem. Quando na verdade nós estamos imersos num grande redemoinho que se coloca à nossa volta e às vezes a gente não tem respostas para as coisas da vida. A gente não encontra a nossa identidade, não acha o nosso lugar no mundo, o sofrimento vem, a dor vem, a gente pergunta por quê e não tem resposta. Irmãos, é normal sofrer. Pedro vai dizer, não achem estranho passarem por provação. Irmãos, não é estranho, não é esquisito, o normal é doer. Ter um microfone, ter um prédio, um ar-condicionado, vir para a igreja com saúde, voltar para uma casa e ter uma comida, isso é um acidente. O normal é a catacumba, o normal é sermos crucificados pelo Império Romano, o normal é a doença, o normal é a dor, o normal é o sofrimento e a morte. A vida prepara essas coisas para a gente. Ora, mas se a vida é assim, vale a pena viver? Se a vida é cheia de dores e sofrimentos, vale a pena então existir? E sim, vale, porque Jó está errado. Aquilo que Jó diz sobre si, não é maldito seja o dia do meu nascimento, é melhor nem ter nascido, é algo que só é dito no Novo Testamento acerca da figura de Judas, daqueles que levam os pequenos ao escândalo. Era melhor para esse nunca ter existido. Jesus vai então aplicar essa ideia de que era melhor nunca ter nascido, em Mateus 26, 24, àqueles que não conheceram Jesus e o caminho do Evangelho. Sim, para aqueles que vão ser condenados, era melhor nunca ter existido. Mas aqueles que encontraram um caminho próximo de Jesus, não importa a experiência subjetiva de dor ou de prazer que a gente enfrenta nessa existência. O que importa é que algo vai fazer com que a nossa vida tenha valido a pena. As mais variadas promessas que se dão nos evangelhos, nas cartas de Paulo, em Pedro, em João, são promessas de que essa vida pode ser confusa, de que essa vida pode ser dolorosa, que você pode não realizar seus sonhos, você pode não conquistar o que você quer, você pode fazer por onde e não ter, você pode merecer e não receber, você pode fazer por onde, você pode trabalhar enquanto eles dormem por 1/10 do salário. Você pode ver a sua irmã crescer na vida e você não. Você pode ver os seus filhos irem por um caminho que não é o que você esperou para eles. Você pode cuidar da sua saúde e ainda assim ser menos saudável do que os outros. Irmãos, tudo pode dar errado. Desculpa se não é isso que você espera ouvir no domingo de manhã, quando você vem para a igreja. Tudo pode dar errado. Mas a promessa é que se a gente aguentar firmes e fiéis enquanto dá errado, mais cedo ou mais tarde, vai vir aquele que fará tudo ter sentido. Virá aquele que fará com que essa existência bagunçada e cheia de caos passe a valer a pena.
Virá aquele que vai torcer o nosso choro e transformá-lo em riso, aquele que vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, e nos momentos que a gente pergunta, meu Deus, vale a pena existir no meio de tanta dor e de sofrimento? E a dor e o sofrimento acaba, cessa, há um fim, para uma existência que dura para sempre, para uma existência que dura pela eternidade. Jó não tinha que ficar questionando se valia a pena existir porque contemplou o sofrimento, porque esse sofrimento vai parecer nada. Jó perde a eternidade dos olhos por um momento aqui. Ele para de ver as coisas como ele estava vendo. Ele para de ver as coisas com a grandeza que lhe tinha sido revelado. Jó começa a olhar para o que se vê, que é passageiro, que é transitório, ao invés de olhar para aquilo que não se vê, que é eterno, que é duradouro. Jó contemplou o sofrimento. É doloroso contemplar o sofrimento. Mas se ele não tivesse nascido, ele não contemplaria a própria redenção. Se ele não tivesse nascido, ele não teria como esperar infidelidade, para então mudar de opinião, para que ele pudesse olhar para trás, para as dores e para os sofrimentos, e acreditar que a vida dele valeu a pena. Irmãos, a sua vida vale a pena. Existir vale a pena pelo simples fato de que o caos, a confusão, a dor, o desejo de morte de agora é temporário. Jó só tinha que esperar um pouco, e ele ia ver o outro lado, o reverso da medalha. Ele ia ver o que estava do outro lado que Deus estava construindo. Como canta Estênio Marços, na sua famosa canção O Tapeceiro, a gente tem, então, por debaixo, como crianças sentadas, olhando para cima, uma mãe teceu uma tapeçaria, e a gente não entende aquelas cores alegres e as cores escuras que compõem o quadro, mas quando aquilo vira e a gente para de ver o quadro, para de ver a tapeçaria pelo avesso, só com cores estranhas que a gente às vezes não entende, e vê a obra que Deus está construindo, a gente entende que tudo aquilo valeu a pena. A gente entende que há um Deus soberano construindo algo para a eternidade, o que inclui os nossos bons momentos e os nossos maus momentos. Claro, a vida de alguns é melhor do que a de outros, alguns sofrem menos que os outros, mas no fim das contas, isso aqui é um por enquanto. Haverá uma redenção futura que fará com que as nossas vidas valham a pena, tenham valido a pena. Que toda depressão, que toda dor, que toda doença, que toda pobreza, que toda frustração, que tudo isso signifique muito pouco diante do que receberemos daquele que limpará de nosso rosto toda lágrima. No último dia, não importa o que tenhamos passado de sofrimento psicológico nessa vida, entenderemos que nascer valeu. Nascer valeu, cada aniversário precisava ter sido comemorado. Porque por toda a eternidade eu viverei livre do sofrimento. Jó achava que sua existência não valia a pena, porque ele viu a dor. Jó pareceu esquecer nesse momento que em breve, muito em breve, ele nunca mais veria dor. Não é que ele se livraria daqueles sofrimentos momentâneos, é que ele se livraria do sofrimento para sempre, através daquilo que seria dado em Cristo Jesus para ele. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele espera que o dia que ele nasceu seja um dia que pereça, seja excluído do calendário. Que aquele dia de alegria, de festa, fosse um dia de negritude. Que o mal se apoderasse daquele dia. Que aqueles que sabem amaldiçoar os dias, talvez magos do Oriente, talvez pessoas voltadas a trevas ou algo assim, amaldiçoassem o dia dele. Ele deseja até que o mal se aposse completamente, que aquele dia não fosse contado entre os meses, fosse um dia arrancado do calendário, que a noite espere a luz e a luz não venha, que o sol nem nasça no dia que eu nasci. Triste, porque minha mãe não era estéril. A gente tem um Jó que parece querer mudar o passado. A gente tem um Jó que parece triste com a vida que Deus deu para ele, que estava disposto de alguma forma a viver uma vida diferente. Ele queria uma outra existência, ele queria outro tipo de vida. Parece que a gente tem um Jó aqui, sabe? Não sei se os mais novos vão lembrar de Dark, da Netflix, aquele seriado alemão, viagem no tempo, mudar as coisas através de voltar no passado para evitar nascimentos ou mortes ou o que é que seja. Talvez aqueles um pouco mais antigos vão lembrar de Efeito Borboleta. Efeito Borboleta é a história de um rapaz que ele lia os seus diários e então ele conseguia voltar para o período que ele lia e ele mudava coisas no passado, então o futuro mudava. Os velho paia
certo? Os de gosto cinematográfico mais antigo, talvez lembrem de A Felicidade Não Se Compra. Em A Felicidade Não Se Compra, a gente tem a história de um homem que vivia uma vida mediana. Ele ajudava as pessoas, cuidava dos outros, mas ele não parecia valorizar bem o que ele tinha. A vida dele não vai bem, a vida financeira não vai bem, a vida do conjugal não vai bem, a vida doméstica não vai bem, cuidado com os filhos não vai bem, o emprego não vai bem, ele perde $9.000 e está com a dívida e ele, sabe, ele olha e diz, eu preferia não ter nascido. Uma entidade, então, angelical, concede o desejo dele. E ele não nasce. Mas ele pode ver como seria o mundo sem ele ter nascido. E o que ele vê é um mundo muito pior. O que ele vê é um mundo em que as pessoas que ele ajudou não são mais ajudadas. É o mundo onde pessoas que ele cuidou não são mais cuidadas. É o mundo onde pessoas não foram beneficiadas pela existência dele. O seu sofrimento, ele percebe no final das contas, era justificado. Ele podia aguentar aquela dor diante do bem que ele estava gerando para outras pessoas. Se Jó não tivesse existido, quem teria empregado todos aqueles servos no Oriente? Quem teria feito sacrifícios por aqueles 10 filhos para que eles tivessem um caminho de fé em Cristo Jesus? Quem teria cuidado dos pobres, como Jó vai dizer mais à frente que cuidou? Se Jó não tivesse existido, como a nossa fé seria edificada pelo testemunho dele? Jó não imaginava que sua dor e seu sofrimento seriam instrumentos para alimentar a fé de cristãos em dor e sofrimento ao longo de milênios em todo lugar do mundo. Jó não via, mas Deus viu. E podemos ter confiança de que o nosso sofrimento gerará algo de bom a nós e aos outros. Somos mais do que vencedores, no sentido de que o sofrimento nos torna mais parecidos com Cristo Jesus. O nosso sofrimento ensina, prega, cuida e dá algo às outras pessoas. Nós fazemos com que o nosso sofrimento valha a pena e que nossa vida mereça continuar existindo, que o nosso nascimento não seja algo a lamentar, mesmo durante o sofrimento, quando a gente faz com a nossa vida algo de bom para outras pessoas. Seja apresentando o caminho do Evangelho, seja cuidando de forma natural do corpo, da saúde de outras pessoas, seja sendo um exemplo de fé durante o sofrimento. Veja, a simples permanência já ensina, já prega. Quantas vidas não são edificadas pelo testemunho de permanência daqueles que sofrem? Quantas vezes pastores vão pregar em velórios e voltam para casa mais crentes, diante da fé genuína daqueles que em luto não blasfemam, mas louvam? Jó acha que sua vida não deveria ter iniciado. Jó fala que o seu nascimento era um caso a se lamentar. Mas Jó, ele estava olhando para o momento. Ele olhou para o episódio, não olhou para o seriado. Ele olhou para o capítulo, não olhou para o livro. Ele está olhando para aquele minuto, ele não viu o dia. Jó está preocupado com aquele momento específico que ele vivia. Toda a dor que ele estava sentindo, ele não olhou a história completa. Porque, irmãos, o sofrimento, ele suga a nossa capacidade de olhar para além dele. Enquanto dói, você não sente nada além da dor. Meio de crises de dor crônica, você esquece tudo. Você esquece o sabor da comida, você esquece a alegria da música, você esquece qualquer sentimento positivo. Durante a dor física, muitas vezes você não consegue sentir nada além da dor. Há um trabalho longo de pessoas que sofrem de dor crônica para conseguir lidar com enquanto dói. Porque enquanto dói, não é tendo a dor crônica, mas enquanto dói, parece que a gente não consegue olhar para além, para aquilo que veio, para aquilo que virá, além do momento que dói. A depressão não faz isso. Você não consegue fazer nada, sentir nada, ver nada, além daquele momento de tristeza e de profunda dor. Não é isso que o luto muitas vezes faz, não é isso que a doença muitas vezes faz. Veja, o sofrimento, ele é egocêntrico. O sofrimento, ele é megalomaníaco, o sofrimento quer ter um relacionamento abusivo com você. Ele quer que você não veja nada além dele, que você não fale nada além dele, que você não vislumbre nada além dele. Nós não podemos deixar que o sofrimento molde a forma como a gente olha para toda a nossa vida. A gente não pode deixar que a dor molde a forma completa como nós olhamos para o todo da existência. Olhe para a dor com as lentes do
todo do que nós viveremos. Está doendo agora? Não dá para desprezar isso. Você está sofrendo agora? Isso não é algo para deixar para lá. Mas lembre, toda dor é por enquanto. Já dizia Marcos Almeida. Toda a dor é por enquanto. Todo sofrimento é só por agora. A alegria romperá e durará para sempre, através daquilo que Jesus preparou para os santos. Podemos ser servos sofredores. Podemos permanecer durante o sofrimento, na esperança de que em breve tudo isso se encerra. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, e Jó tem uma segunda percepção completamente errada. Se Jó tem uma percepção errada sobre o seu nascimento, Jó tem uma percepção errada sobre a sua morte. Jó começa a desejar morrer, porque para Jó, morrer parecia um descanso. Morrer parecia a solução. Ele não quer mais só voltar no passado e transformar o que aconteceu, mas Jó quer olhar para o futuro e adiantar aquilo que seria inevitável, como se a morte fosse uma bênção. Ele diz a partir do versículo 11 de Jó capítulo 3: Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, então não haveria em mim descanso. Então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como um grande. O servo fica livre do seu senhor. Veja, a linguagem de Jó é uma linguagem profundamente materialista. Aqui a gente não tem o Jó olhando para a vida após a morte. Aqui a gente tem o Jó invejando o cadáver. O estado de dor e sofrimento de Jó é tão grande, mas tão grande, que Jó está preocupado em simplesmente ter a oportunidade de deitar num caixão. Ele tem inveja do defunto deitadinho em paz. Jó não está mais nem preocupado com o céu ou o inferno, com o seio de Abraão, com o Sheol. Jó está preocupado com parar de sentir tudo aquilo. Jó nos mostra como crentes fiéis, durante o sofrimento, podem lutar contra pensamentos terríveis. Você não tem que achar que é menos crente porque pensamentos terríveis passam pela sua cabeça durante a dor. Efésios 2 diz que o salvo é aquele que não faz a vontade dos pensamentos. Pensamentos? Temos. A resposta é: o que é que nós fazemos com eles? Você pensa em morrer de vez em quando? Ok. Dependendo do nível disso, você pode precisar de ajuda. A pergunta é: o que é que você faz com o que você pensa? Você dá vazão aos seus pensamentos? Você segue as suas vontades? Você simplesmente se submete a raciocínios falazes que vêm de uma carne que geme? Jó tem inveja dos mortos. Jó, um homem santo e justo, deseja a morte durante a dor que Deus lhe manda. Irmãos, essa é a experiência real de um homem de fé. A gente olha para o cristianismo e acha que o cristianismo é muito bonitinho, né? Muito simples, tudo é muito normal. C.S. Lewis, o famoso escritor cristão, já dizia, no século passado, que se você deseja uma religião que vai lhe fazer feliz, é melhor você procurar algum outro recurso terapêutico da cultura. Porque a promessa do cristianismo não é, acima de tudo, de felicidade. A promessa do cristianismo não é que você vai ser livre de qualquer coisa que vai perturbar o seu psicológico. Um autor contemporâneo, sociólogo, se eu não me engano, ele vai dizer que a religião mais famosa da modernidade é uma religião chamada deísmo moralista terapêutico. Não é o cristianismo, mas é um deísmo moralista terapêutico. É deísmo porque crê num Deus que existe, mas que não se mete muito na nossa vida. É um deísmo moralista porque ele tem uma outra regra para a gente seguir, para a gente não descumprir esse ou aquele mandamento. E ele é terapêutico porque a sua função principal é simplesmente dar uma paz psicológica. Eu sou crente porque eu sou mais feliz assim. E essa não é a religião de Jó, claramente. A religião de Jó não era uma religião terapêutica. O cristianismo não existe para deixar nossa vida psicológica mais fácil. Talvez você fique mais perturbado na igreja.
Talvez você fosse mais normalzinho e descrente. Porque você vem para cá e você não está mais se anestesiando na cachaça, você não está mais satisfazendo todas as vontades dos seus desejos, do seu corpo nas festas. Você agora tem que confrontar o seu próprio pecado. Você agora não pode praguejar e blasfemar. Você não pode mais dar um murro na cara do cabo que te trancou no trânsito. Você agora tem uma série de impeditivos morais, uma série de ensinos acerca da tua própria vida, que muitas vezes entra em conflito com a tua carne. Às vezes era mais fácil dar vazão a tudo que você é, a toda a identidade, e confundir os teus sentimentos com quem você é, e simplesmente deixar que seu caráter e personalidade sejam moldados pelo que você sente, e agora você luta contra você mesmo. E agora você tem uma batalha no seu interior, e agora você está esmurrando o próprio corpo, diz Paulo. E uma guerra do corpo, da carne contra o espírito. A teologia do coaching, a teologia da prosperidade, o deísmo moralista terapêutico, o cristianismo cultural quer te fazer acreditar que saúde psicológica é a maior bênção que provém de Deus. Antes, na teologia da prosperidade clássica, a promessa era que Deus quer você rico. A teologia da prosperidade moderna, a promessa é que Deus quer você feliz. Que vai dar tudo certo, meu irmão. Vai ficar bem. Não se preocupe não. E Jesus virou uma grande cartela de Rivotril. Jesus não é mais o salvador, Jesus é o resolvedor do seu caos psicológico. Você está mais tristezinho um dia, você vive sua vida com seu termômetro emocional plugado ali o dia inteiro, e o cristianismo existe para fazer você se sentir melhor. E a fé de Jó foi uma fé que permaneceu enquanto ele queria morrer. Porque, meus irmãos, entendam, sua fé, a qualidade da sua fé não é medida pelo seu bem-estar emocional. Você pode ter uma fé forte e um coração sofrido. A qualidade da sua fé não é medida pelo seu bem-estar psicológico. Você pode tomar remédio controlado. Você pode fazer terapia toda semana. Você pode ter que lutar contra os mais variados conflitos internos e ser um crente maduro. Porque maturidade na fé, como Jó tinha, não é algo que necessariamente vai dar para ele toda a força para não sofrer no sofrimento. O crente maduro, muitas vezes, vai chorar, sofrer, pensar em morrer, querer nunca ter existido. E continuar sendo um crente maduro. Claro, Deus repreende Jó mais à frente. Deus vai dizer para Jó que ele falou algumas coisas meio bobas diante de Deus. Que Jó questionou demais, coisas que ele deveria ter só confiado. Mas veja, Jó ainda era esse homem santo e justo. Deus não disse que Jó se desviou ou pecou com seus lábios. Aqui a gente tem um Jó errado. Um Jó pensando coisas erradas. Um Jó com sentimentos errados. Mas um Jó crente, fiel. Porque você pode ter pensamentos errados, ideias erradas, sentimentos errados, sensações erradas, por causa das circunstâncias que estamos envolvidos, precisar lidar com esses erros, esses bugs no nosso sistema, e ainda assim ser um homem ou uma mulher de fé. Sabe o que é que Satanás quer, meu irmão? Satanás quer que você pense que a sua tristeza impede que você seja amado por Deus. Satanás quer que você pense que suas lágrimas no sofrimento significam que na verdade você não é crente de verdade. Satanás quer que você pense que seus desafios psicológicos separam você de Jesus. E a verdade é que isso é mentira de Satanás. Pode estar doendo, você pode estar com dificuldade para lidar com isso, você pode permanecer. Você pode precisar de aconselhamento, de ajuda psicológica, de remédio, você pode precisar do que quer que seja, você pode chorar todo dia, meu irmão, antes de dormir. Você pode continuar crente. Você pode olhar e dizer, eu vou ficar agarrado com esse Jesus. Nem que o rabo da gata desapregue. Mas desse Jesus eu não largo. Eu posso chorar todo dia escondido no banho, eu continuo abraçado com Jesus. Eu posso precisar de barreiras químicas para eu continuar conseguindo existir diante de toda a confusão mental que eu vivo. Mas eu vou continuar agarrado em Jesus. Eu posso estar perdendo a sanidade psicológica, eu posso pensar em morrer todo dia. Mas desse Jesus eu não largo por nada. Irmão, você pode permanecer. Quantos irmãos ao longo da fé não lutaram e enfrentaram as mais variadas batalhas psicológicas? A gente pensa na depressão de Spurgeon, a gente pensa na depressão de Jonathan Brynerd, a gente pensa no espírito melancólico de Jonathan Edwards, a gente pensa em quantos homens de Deus não enfrentaram sentimentos e loucuras mesmo das mais variadas. Quantos homens de Deus não enfrentaram desafios psicológicos mais intensos, mas foram homens que com seus erros, fraquezas e dores continuaram. Até encontrar um Jesus que limpa
dos olhos toda lágrima. Ah, irmãos, nós temos um Cristo que é acostumado a lidar com quem sofre. Veja, você não tem que achar que o caminho para o céu é um caminho sem choro. O caminho para o céu é um caminho que a gente geme, que a gente chora, que a gente sofre. Veja, a promessa é que Ele vai limpar as lágrimas. Não se preocupe, você pode chegar lá chorando, meu irmão. Você pode chegar lá gemendo. O consolo já está prometido. Não vai entrar pelas portas da frente dos céus quem vai com o queixo erguido, poderoso e forte. Vai chegar lá gente com as costas feridas pelo azorrague da vida, com os ombros doídos da cruz da santificação. Gente com os pés trôpegos, gemendo, com o sangue jorrando da fronte. Seremos recebidos pelas portas da frente, mas com a face ensanguentada. Você continua sendo aceito por Deus. Você não vai entrar pelas portas do fundo, porque você é triste, porque você sofre, porque você chora, porque está doendo demais. Não existe essa diferença, irmãos. Alguns talvez tenham mais saúde psicológica, alguns talvez lidem melhor com o sofrimento, outros talvez tenham mais dificuldades, sejam mais frágeis no período da dor. Claro, todos nós precisamos ser consolados, incentivados, exortados a permanecer e a ter força. Mas, meu irmão, você pode permanecer, você continua sendo aceito, mesmo que doa. Está doendo? Eu não duvido. Continua. Eu não posso prometer que vai parar de doer, mas eu posso prometer que haverá um momento, quando a gente atravessar o rio da vida, que toda dor vai ficar para trás. Vale a pena continuar. A morte não é um descanso. A morte não é o descanso que a gente espera. Jó vira por um momento um materialista. Eu não quero saber de céu, eu não quero saber de inferno, eu só quero que pare. Eu só queria dormir e nunca mais acordar. Mas não é isso. Não é isso que está nos esperando. Deus nem sempre vai dar uma existência agradável, porque Ele te deu uma existência para agradá-lo. Deus nem sempre vai te dar uma vida sensorialmente boa, porque Ele te deu uma vida para glorificar a Ele. Essa vida não diz respeito às nossas experiências subjetivas, às nossas sensações. Essa vida diz respeito a como, apesar das sensações, a gente glorifica o nome dEle. Na bonança, na tristeza, na saúde, na doença. Jó começa a perguntar, porque o sofrimento muitas vezes cobra respostas. Quando dói, quando a gente sofre, quando a gente não aguenta mais, a gente quer saber por quê. Jó diz, por que eu não morri quando eu nasci? Por que eu tive que sair do ventre da minha mãe? Por que teve um colo para me acolher? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Jó diz mais, por que Deus concede luz ao miserável? Por que se concede a luz ao homem cujo caminho é oculto? Jó quer saber os motivos de Deus. Jó questiona, Jó pergunta. Na filosofia e então na teologia, o termo usado para lidar com o problema do mal é teodiceia. Vem de um livro da Idade Média, de um filósofo chamado Leibniz, onde ele usa esse termo, teodiceia. Vem de theo, Deus no grego, né? E dike, que é justiça em grego. Literalmente, teodiceia é a justiça de Deus, é um jeito de justificar Deus. Existe mal no mundo e a gente espera, pronto Deus, pois dá os teus motivos aí, dá a tua justiça, se explica. Vamos colocar Deus aqui no banco dos réus para Ele responder o problema de existir mal na existência. Você chega em casa e alguém comeu o bolo, alguém riscou a parede, alguém quebrou alguma coisa, você põe seu filho no sofá. Bora, cadê a tua justiça? Foi tu que quebrou esse negócio? Tu que comeu o bolo? Fui eu? Não, pai, o bolo tá toda suja, né? De chocolate. A teodiceia, o esforço por uma teodiceia, por uma justiça de Deus, o esforço para explicar o mal no mundo, é o que muitas vezes surge de um coração que não aguenta mais tanto sofrimento. O problema do mal não é um problema muitas vezes apologético, filosófico. O problema do mal é muitas vezes um problema do coração que sente, que não precisa de respostas intelectuais. Ah, por que é que Deus matou meu filho? Se abraça a mãe que perdeu o filho no acidente. Por que é que Deus matou meu filho? Eu estava em uma das pesquisas que eu fiz com moradores de rua em 2017, eu estava sentado com um senhor que tinha perdido a esposa. Entre um gole de cachaça e outro, ele dizia, minha esposa era tão boa e tal, morreu da doença tal, ele contando, e ele começou a chorar, ali, na minha frente. Ele chorava, bebia um gole de cachaça e dizia, por que, Deus, por quê? Bava mais um gole e chorava, por que, Deus, por quê? E ficou nessa cena, quase uma representação do Antigo Testamento, de luto, de dor, por uns 3 minutos na minha frente. Você acha que eu tinha uma resposta filosófica para dar? Eu tinha. Eu podia cruzar minha perna, botar um óculos, na verdade, a teodiceia, segundo a Leibniz, e
Você acha que isso ia resolver alguma coisa? Para um cara chorando porque a mulher morreu, perguntando por quê, Deus, por quê? Veja, o sofrimento faz perguntas que ele não espera a resposta. O sofrimento tem questionamentos, coloca nos nossos corações questões que resposta nenhuma é suficiente. Por isso que Deus não nos mandou um argumento. Por isso que Deus nos mandou um sacrifício. Por isso que Deus não nos deu um manual. Por isso que Deus nos deu uma história. O sofrimento nos faz fazer perguntas que a resposta não é um arrazoado filosófico, que a resposta é um olho limpo pelo lenço do Cristo. É o poder do Espírito Santo, é um abraço da graça, são laços de amor nos trazendo para perto de Deus. A promessa é que quando a gente quer respostas, Deus nos dá graça. Quando a gente quer soluções, Deus nos dá redenção. Quando a gente espera uma outra vida, uma transformação da existência presente, Deus promete um céu de glória para sempre. Irmãos, como a gente pode encontrar graça, alegria, felicidade, mesmo durante o sofrimento, quando a gente olha para além do sofrimento e foca naquilo que Deus nos prometeu dar, para além dessa vida. Jó faz então um terceiro bloco de perguntas aqui, bem mais curto, já um tanto conclusivo, a partir do versículo 20 até o verso 23. E ele diz: por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam e em procura dela mais do que dos tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se chegassem à sepultura? Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e que Deus cercou de todos os lados? Jó começa a dizer que para o miserável não vale a pena viver. Será que a morte não é melhor do que determinadas formas de vida? Será que a morte não é melhor que determinadas maneiras de existência? Esse não é o princípio do aborto, não é o princípio da eutanásia? A gente assassina os nossos velhos por misericórdia? Não é o princípio de matar crianças no ventre? Porque eu não vou poder amar, cuidar bem dessa criança. Essa criança tem uma doença, essa criança talvez não viva muitos anos. A gente mata porque é melhor morrer do que viver essa vida. Jó começa a justificar a eutanásia e o aborto. Jó começa a justificar que alguns tipos de vida são menos valiosas do que outras, que para algumas pessoas seria um favor matá-las, para que a existência delas cesse. Esse não parece o Jó do capítulo 1 e do capítulo 2, mas é o mesmo homem de fé, em angústia e sofrimento, falando coisas erradas, falando coisas falsas, demonstrando momentaneamente uma má teologia. Porque é muito fácil termos uma boa teologia quando tudo vai bem. É fácil termos uma boa teologia no seminário. É fácil termos uma boa teologia tirando uma foto para o Instagram do nosso café quente e do nosso livro da editora Vida Nova. É difícil ter uma boa teologia no enterro do filho. É difícil ter uma boa teologia acometido do câncer. É nessa hora que os fortes têm que ser fortes. É nessa hora que muitas vezes o nosso coração fala coisas que nem existem. Jó diz que falava palavras ao vento. Quando os amigos de Jó o repreendem, Jó diz: pessoal, vocês não têm que me corrigir não, eu só estou falando besteira mesmo. E às vezes o homem de Deus vai errar, vai falar besteira durante o sofrimento, porque no fim das contas não é isso que nós somos. Esse mar de confusão, esse mar de loucura, uma fé forte que fraqueja e então cresce de novo, e a gente confia no sofrimento, que Deus não apaga o pavio que está só fumegando, que Deus não quebra a cana que já está toda rachada, de que mesmo durante o sofrimento, em que a gente entra em confusão e começa a falar contra o que a gente acredita, ainda há um Deus que nos permanece. Sabemos que a partir daqui, Jó está falando coisas que vão ser dignas da repreensão de Deus no fim do livro. E vejam, até mesmo os santos podem fraquejar na dor. É importante, no entanto, que a gente aprenda a fraquejar em santidade. Jó não amaldiçoa Deus. Jó não blasfema contra Deus. Jó não xinga Deus. Jó não abandona Deus. Jó amaldiçoa a própria vida. Jó amaldiçoa a própria existência. Jó diz: se é para viver assim, não vale a pena continuar vivendo. Morrer doía menos. Mas Jó não joga culpa em Deus.
Jó não zomba de Deus. Jó questiona, Jó pergunta para Deus, mas Jó não dá respostas para Deus. Jó não põe coisas na boca de Deus. Não atribui culpa a Deus. Jó fala as circunstâncias, mas Jó não fala contra o Senhor que o colocou naquelas circunstâncias. Sim, irmãos, o homem santo pode falar algumas bobagens de vez em quando na dor, mas isso não significa que o homem santo se afasta de Deus na dor. Sim, irmãos, podemos gemer, podemos sofrer, falar bobagem muitas vezes, dizer coisas dignas de repreensão, mas nós não falamos contra o nosso Senhor, quando o Senhor permanece sendo o nosso Deus no sofrimento. Dói, irmãos, e a gente tem que ser bondoso com quem sofre, mas a gente tem que lembrar que a nossa fidelidade é muito maior que qualquer sentimento de sofrimento. Jó conclui, do verso 24 ao verso 26, de forma muito poética e muito triste: porque em vez do meu pão vem gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. É uma coisa muito triste você ler vindo de qualquer pessoa. Jó come gemido. Jó toma gemido no café da manhã. Jorra como água sobre Jó lamento. Jó tem medo e aquilo que ele mais teme acontece. Não pensa no diabo que ele aparece. Jó temia e vinha. Jó ficava com medo e acontecia. O texto aqui não fala que Jó não pecou com as palavras, como falou no capítulo 1 e no capítulo 2. A partir de Jó capítulo 3, verdade e mentira começam a se misturar, vindo das bocas de um homem santo em profundo e sofrimento e angústia. Mas é importante notar que Jó não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a si. Comeu o pão dos gemidos, bebeu a água dos lamentos, recebeu tudo aquilo que temia. E Jó nos mostra um caminho de fé que nós podemos viver. Um caminho de fé de bebendo sofrimento, comendo gemido, recebendo temores, ainda assim continuar, ainda assim permanecer. Podemos permanecer não porque somos fortes como Jó, porque até Jó fraquejou, mas podemos permanecer porque confiamos em alguém que foi mais forte do que Jó. Porque confiamos em alguém que também não amaldiçoou a Deus, mas que amaldiçoou o próprio dia. Alguém que não amaldiçoou o pai, mas que recebeu a maldição para que nós pudéssemos encontrar a vida. Porque somos fortes como Jó, mas porque houve alguém que suou o sangue em profundo sofrimento, que se pudesse, teria aquele cálice passado dele, mas que foi até o fim, na mais profunda dor e angústia por cada um de nós. Nós não somos, irmãos, tão bons quanto Jó foi, vamos confessar. A gente vê Jó fraquejando e a gente pensa: eu já tinha chutado o pau da barraca há muito tempo, eu não sei se aguentava como Jó. Mas, irmãos, a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus existe porque nós temos esperança em alguém que permaneceu muito mais do que Jó, que em dor, fraquezas e sofrimentos muito maiores do que de Jó, permaneceu. Jesus viveu isso. E o dia do seu nascimento é comemorado por toda a civilização. Jesus foi amaldiçoado e foi amaldiçoado por nós, em nosso lugar, para nossa salvação. Jesus se sentiu desamparado por Deus como Jó sentiu. Jesus questionou a Deus como Jó questionou. Não é o que nós lemos em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Há um Cristo em profunda dor e sofrimento, questionando a Deus, em profundo sentimento de desamparo, sendo para nós aquilo que Jó só vislumbrou ser, para que em Cristo sejamos muito mais do que Jó já foi. Em Cristo nós olhamos por exemplo de Jó e nos sentimos pequenos demais diante da grandeza desse homem, mas somos elevados para muito além dos méritos de Jó, diante daquele que sofreu muito mais do que Jó, mas que permaneceu
uma permanência que é dada a cada um de nós. O livro de Jó tem que nos lembrar de um Cristo que veio muito depois de Jó, que deu a Jó a recompensa da sua permanência no sofrimento. E um Deus que dá a nós a recompensa daquilo que Ele mesmo opera em nossos corações. O sofrimento nos leva a pensar coisas esquisitas. O sofrimento nos leva a dizer coisas que a gente nem acredita. Mas o sofrimento precisa nos levar para aquele que permaneceu durante a dor. Jesus sofreu mais que cada um de nós. Jesus sofreu o que Jó só imaginou. Mas Jesus permaneceu e nos leva para um caminho de permanência. Você está confuso? Está difícil? Está doendo? Você já está começando a pensar bobagens? Você às vezes fala coisas que nem acredita? Jesus foi para a cruz. Ele amaldiçoou o próprio dia para levar cada maldição que era nossa. Para que o nosso nascimento valha a pena. Para que a morte seja de verdade um descanso. Não porque a gente vai estar deitado tranquilo num caixão, mas porque teremos um céu de glória, onde nossas lágrimas serão limpas. Porque Ele bebeu a maldição do nosso dia, para que possamos comemorar para sempre os aniversários da redenção. Vamos agradecer a Deus por isso. Senhor, nós te louvamos e somos gratos por tudo aquilo que o Senhor operou em nós, através de Cristo Jesus. Que essa mensagem possa tocar nos nossos corações e nos guiar em direção àquilo que é importante. Se nós oramos no teu santíssimo nome. Amém.